Vocês sabem que, pelas orientações dos nossos cultos, ele tem que durar o máximo 1 hora. Então, você saiba que tudo vai ser bem claro, bem objetivo. E também nós vamos estar gravando para transmitir, porque continuará sendo... Nós estamos no novo normal, e a grande pergunta é como será o novo normal, né? E isso muda muita coisa, mas algo é maravilhoso que eu quero mais uma vez já dizer: quer nas lutas, quer nas provas, uma velha canção da igreja que dizia: quer nas lutas, quer nas provas, a igreja segue caminhando. A igreja segue caminhando. Nós estamos vivendo um momento muito especial, e eu, quando tenho presidido a igreja nesses dias, eu tenho sempre dito: nós temos que fazer tudo em nome de Jesus Cristo, e tudo para a glória de Cristo, e tudo pelo poder de Cristo e pela força de Cristo. Este mês nós escolhemos juntos, eu e o pastor Zé, essa palavra: Jesus nos dá saúde. Jesus te dá saúde. Se há uma palavra que nós precisamos agora, é da saúde de Cristo. E nós temos aqui trabalhado com um grupo orando também, que a todo dia nós precisamos cada vez mais de Cristo, cada vez mais de Cristo, cada vez mais de Cristo. O alvo desta igreja é ser cristológica, é ser cristocêntrica, firmado na palavra, firmado na oração. Palavra, oração e o Espírito Santo. 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 Faça disso uma marca na sua vida, cada momento. Jesus te dá saúde. Diga a você mesmo: Jesus me dá saúde. Eu declaro que Jesus é a minha saúde. Jesus é a saúde da minha mente, Jesus é a saúde das minhas emoções, Jesus é a saúde do meu corpo, Jesus é a saúde do meu lar, Jesus é a saúde da minha família, Jesus é a saúde da minha cidade, Jesus é a saúde do meu país. Amém? Jesus é a saúde da igreja. Uma das palavras mais fortes um dia no Novo Testamento, em Atos, é quando os discípulos disseram: Jesus te dá saúde. Então eu quero com você, esse corpo pastoral aqui, todo o conselho desta igreja, quer dizer: Jesus te dá saúde, Jesus dá saúde para a sua família. E você diz: eu recebo, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você, com a Bíblia, hoje eu não fiz PowerPoint aqui, mas 1 João capítulo 4, versículo 18, onde fala sobre o maior antídoto contra o medo. Eu quero colocar para você o grande antídoto contra o medo no capítulo 1 João capítulo 4, versículo 18, porque o mundo nesses últimos 100 dias, né, mais ou menos, é isso? Ela tem vivido a égide do medo. O medo tem sido o maior problema. As comunicações de televisão inspiram medo, pavor e medo, pavor e medo. Como o medo é forte. E não é um problema o medo. Se você pensar bem, o medo é problema quando ele é neurótico. Há um nível de medo que é necessário, porque o medo leva você à prudência. Quem não tem nenhum medo, ele é o perigo. O medo é preciso um tanto tipo de medo. O grande problema é quando o medo controla você. Quando você tem medo e controla o medo, não é problema. O problema é quando o medo é que controla você. Eu vi uma frase de um pastor americano que eu gostei muito. Ele disse: você pode até dar carona para o medo, o que você não pode deixar ele dirigir. Então, se você pegou essa ideia, deu para ter uma ideia clara. O reverendo Jonas Dias Martins tinha uma frase que eu gostava muito, eu passei a minha infância ouvindo isso. Ele dizia assim: o crente tem medo, mas o medo não o tem. Grave essa frase, essa é de um sábio, né?
Falou, reverendo Jonas, você tem que parar assim, diz, puxa, isso é sabedoria mesmo. Olha só, o crente tem medo, mas o medo não o tem. Você pode dar carona para o medo, mas não pode deixar de dirigir o carro. Não deixe o medo dirigir a sua vida. E eu encontrei, estava conversando com o pastor Zé Antônio, um material muito antigo. Há um livro muito famoso chamado Força para Amar. Força para Amar, escrito por Martin Luther King Jr., famoso Martin Luther King. E ele tem um sermão que é Antídotos para o Medo. E você sabe, com aquela luta da segregação racial, como era importante o medo. E o primeiro sermão que eu vi de Martin Luther King, num filme inclusive chamado O Pastor, ele diz: quem tem medo não é livre. Foi o sermão dele: quem é medo não é livre. E o texto foi muito baseado nisso que eu vou falar aqui agora. Mas o capítulo 4, eu quero que você deixe a Bíblia falar com você, porque a Bíblia bem falada não precisa nem sermão. A Bíblia bem lida não precisa nem pregar. Quem me falava isso é o reverendo Antônio de Godoy Sobrinho. Se o pastor lê bem a Bíblia, não precisa nem falar muito. Olha o que está escrito: no amor não existe medo. Preste atenção, no amor não existe medo. No amor não existe medo. Espera um pouco, no amor não existe o medo? Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Não existe, e se existir, joga fora. Lança fora o medo. Lança fora o medo. Então, eu quero convidar você hoje a ser cheio de amor. Para quê? Porque daí você joga fora o medo. Lança fora o medo. Lança fora o medo. Lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Então, você tem duas opções: o amor ou o tormento. O amor é o antídoto contra o tormento. Então, veja que eu estou falando de um medo já doentio, neurótico, né? Tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, aperfeiçoar no amor é processo. O aperfeiçoar no amor é processo. Então, viver permanentemente lutando contra o medo, lançando fora o medo e crescente é um processo. Então, o perfeito amor, e aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Espera um pouco, então a Bíblia está me dando a dica: eu preciso ser aperfeiçoado no amor. Qual amor? E aí a questão básica é, o texto vai falar do amor de Deus, né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Versículo 19: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós precisamos aperfeiçoar na vida do amor do Pai. Nós somos amados por Deus. O que Jesus quer nos ensinar sempre, que Deus amou o mundo de tal maneira. E João pega esta mensagem do amor para dizer o seguinte: o grande problema é o medo, o grande problema é o tormento. O que vocês precisam ser mergulhados no amor de Deus. Vocês sabem que quando João escreve, a igreja está vivendo um clima de medo, de perseguição. A igreja está vivendo a pior tragédia de medo. Foi muito difícil o final do primeiro século. Ser um cristão, dizer eu creio em Jesus Cristo, custava a vida, custava a existência. Então eles eram abordados permanentemente pelo medo. Eles tinham que viver basicamente secretamente. Tanto que os cristãos, para se encontrar com ele, para definir um cristão, eles faziam um desenho com o pé no chão, né? E o desenho, vocês sabem o que era? Um peixe, né? Eles faziam assim, desenhavam um peixe, né? Então eu já sabia, quando o cara fazia isso assim, sabia que estava dizendo: eu sou. Por que o peixe? Porque o peixe em grego significa Jesus, filho de Davi, filho de Deus. Jesus, filho de Deus. Então, são as primeiras letras
Veja, eles tinham que dizer isso. Nesse período é que João, e eles estavam dizendo, Jesus é Senhor. Quando ele fazia um desenho, de Jesus é meu Senhor. Então eu fico impressionado que João, no meio de tudo isso, diz, olha, nós vivemos num clima de medo, mas o perfeito amor joga fora o medo. Porque o problema para ele não é o medo de fora, o problema dele é quando o medo se tornou habitação dentro. Nós temos realmente que tomar todo cuidado ao medo fora. O problema é quando isto, ele enraiza dentro de você, quando enraiza na sua alma, nas suas emoções. Então, as minhas emoções não devem ser governadas pelo medo, mas governadas pelo amor de Deus, pela presença de Deus, pela glória de Deus. E aí que eu entro numa pista que eu pego aqui do Martin Luther King. Sabe o que ele diz? Ele diz que nós precisamos de 4 atitudes, basicamente contra o medo. Primeiro, enfrentamento. O medo tem que ser enfrentado. Enfrentar o medo com firmeza. Então você tem que dizer, não, eu quero o amor de Deus, eu decido pelo amor de Deus, eu quero o amor de Deus na minha vida. Então esse confronto nos dá coragem. É uma atitude, e atitude é uma escolha, e atitude é uma escolha que gera resultados, atitude é uma escolha que gera perspectiva. Então o que a Bíblia me diz? A Bíblia diz que eu tenho que ser inundado pelo amor de Deus. Senhor, inunda-me pelo teu amor, inunda minha família com o teu amor. Nós queremos descobrir como ser aperfeiçoado no amor, no mundo do medo, para que o medo não tenha raízes no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma, seja arrancada esta erva daninha de dentro de nós. Que nós tenhamos prudência, sabedoria, por causa do amor de Deus. Então, nós precisamos compreender isso. O problema do medo é que o medo, ele sabota você. Para vocês terem uma ideia, Sigmund Freud, o grande psicanalista, ele diz que o problema do medo é que uma coisa é uma pessoa viver na África e ter medo de cobra, correto? Tem que ter mesmo, isso daí vai preservar a vida dele, Mas outra coisa é ele morar numa grande cidade e ter medo que está cheio de cobra debaixo do tapete dele, aí que é neurótico. Então ele cria medos onde não há. Você vê isso daí, a psicanálise falando sobre isso. Então, quando a gente está falando disso, nós precisamos de pensar que Deus quer nos libertar do medo. Qual é o jeito? O amor de Deus. Deus ama você. Esse é o ponto. Uma segunda ideia que o Martin Luther King propõe para a gente, que eu acho que fantástico, é coragem. Ele diz que nós temos que ter coragem, e coragem é uma escolha, é uma força que o Espírito Santo nos dá. Ele diz, para vencer todo medo. Coragem é agir com o coração, coragem, age, o coração, a paixão. Então, que nós possamos dizer, Espírito Santo, encha-nos de uma coragem para viver, uma coragem para agir, uma coragem para confrontar, porque o grande problema é esse temor que rouba a nossa própria vida. Então eu quero dizer, em nome de Jesus Cristo, vamos tomar uma decisão de vitória, de bênção e de alegria, para que a nossa vida seja cheia do que a Bíblia diz. Do amor não existe medo. Olha o versículo 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Somos amados por Deus. Alguém disse que é mais fácil a gente crer que Deus existe do que crer que Ele nos ama. Mas não há nada mais profundo para mudar a minha vida e a sua vida do que você saber: Deus me ama, Deus ama você. Você sabe que tem um pastor, um psicólogo americano, que ele criou um método de terapia muito interessante. Ele diz que basta você dizer assim: Deus me ama,
eu me amo, você já começa a se libertar da maioria dos seus problemas. Só de dizer, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito, você já está eliminando 90% dos seus problemas. Que coisa tremenda, né? A terapêutica do amor. Agora você já imaginou, Deus em Cristo me ama? Aí você tem o Espírito Santo ainda trabalhando. Isso gera coragem, isso gera força. Bem, outro antídoto é o amor, que é o que eu estou dando toda a ênfase. O medo é dominado pelo amor. E aqui eu vou citar uma frase do Luther King: o medo é dominado pelo amor. O Novo Testamento afirma: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. É o amor que conduziu Cristo à cruz. É o amor que preservou Paulo de toda amargura nas mais dificuldades, mais profundas vicissitudes, dificuldades que ele viveu. É o amor do Calvário que não deixou que o ódio enraizasse no coração deles. O amor é o que mais nós carecemos e precisamos no mundo atual. Então nós precisamos do amor de Deus, deixar que o amor de Cristo, o amor do Calvário, inunde o nosso coração. Vamos pedir que o Espírito Santo enche o nosso coração do amor. E me chama muita atenção na Bíblia esse fato: aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E tenho me perguntado, Senhor, como que eu faço para aperfeiçoar no amor? Não é apenas amar, mas ser aperfeiçoado no amor. Isso significa que eu preciso crescer, significa que eu preciso desenvolver, significa que a vida espiritual, uma vida do amor, uma vida do amor de Deus, é um desenvolvimento. Então vou usar uma palavra: processo. É um processo permanente. Viver cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais no amor de Deus. Isso destrói todo o ódio. Eu vou dizer para vocês, o medo paralisa, mas o amor liberta. O ódio, a amargura, traz confusão na vida, mas o amor traz harmonia. O medo obscurece e cega. O amor de Cristo ilumina, traz luz. Traz luz, traz luz. Antídotos contra o medo: fé. Nós precisamos da fé. O medo é dominado pela fé, fé em Cristo. Então nós precisamos olhar para o Senhor de forma gloriosa. E aqui eu quero ler uma frase que eu fiz questão de rabiscar aqui naquela mensagem: navegamos nos mares tempestuosos da vida, sem barcos espirituais adequados. Esse é o maior problema do mundo. As pessoas estão navegando nos mares tempestuosos da vida, sem barcos espirituais adequados. Qual que é o barco adequado para navegar nos mares tempestuosos da vida? Eu diria: fé em Cristo, fé na palavra de Deus. Isto é um antídoto contra o medo. Por isso que um dos maiores médicos da América disse: o único remédio que conhecemos para o medo é a fé. O único remédio que conhecemos para o medo é a fé. Então quero dizer uma coisa, que a fé é que nos coloca dentro desse território do amor de Deus. Sem fé, você se sente órfão no mundo. Eu quero nesta manhã abrir meu coração e dizer: Senhor, encha o nosso tempo, a nossa vida com a glória, a presença do Eterno, sabendo que Ele nos protege. Nós o amamos,
porque Ele nos amou primeiro. Deus dá o passo inicial para nos curar de nós mesmos. Por isso Deus quer fazer algo maravilhoso. E nós queremos hoje dizer: Senhor, toca o nosso coração com o seu Espírito. Tinha um quadrinho assim que as pessoas escreviam na parede. Lembra aqueles quadros que colocavam nas casas? Tem um que é famoso. Não sei se vocês lembram desse. Na minha infância eu lembro desse. Olha só: o medo bateu a porta, a fé respondeu, e quando abriu, não encontrou ninguém. A fé é que abre a porta. Quando o medo bate, aí não tem ninguém, certo?